Olá, que Deus abençoe, seja a luz, que o Espírito Santo nos conceda durante, ao longo desta semana, uma jornada feliz e vitoriosa em todas as nossas escolhas, em todas as nossas empreitadas, em todas as nossas jornadas, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer oração, como sempre fazemos pela manhã, e eu comentava agora há pouco sobre a capacidade que o mal tem de destruir, de uma forma bem avassaladora, desastrosa, calamitosa, e muitas vezes são situações que são provocadas pelo próprio ser humano. E a pergunta que eu queria deixar para todos que vão ouvir essa mensagem agora ao vivo ou depois: o que o mal tem tirado de você? O que precisa ser restituído na sua vida? O que necessita ser restituído? O que você quer que Deus lhe restitua? Porque Deus é um Deus restituidor. Restituir é devolver, dar de volta, é ressarcir, enfim. E eu meditando esses dias, eu comentava com as pessoas que frequentam a igreja sobre um período devastador que a palavra de Deus, ela retrata, narra no livro de Joel, no capítulo 1. E é uma situação que os tempos são outros, mas as consequências são as mesmas. Os problemas estão praticamente simultâneos, são os mesmos que foram vividos na época do profeta Joel, quando fala da manifestação de 4 gafanhotos. Eu vou ler aqui, Joel no capítulo 1, diz assim, deixa eu abrir uma Bíblia aqui, ele diz assim, deixa eu abrir aqui, por favor. Aí diz assim, ouvi isto, velhos, escutai os habitantes da terra, aconteceu isso em vossos dias? A pergunta que ele faz, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto, quer dizer, narrai, relatai, comentai, falai a vossos filhos, os seus filhos a seus filhos, os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, aqui ele faz um comentário da manifestação dessas 4 pragas de gafanhotos que eram temidas e continuam sendo nos dias atuais, porque eles atuavam, a ação dos gafanhotos na lavoura, onde os plantadores, agricultores sobreviviam de suas plantações, principalmente na época da videira, da figueira. Eles percebiam que toda a terra fora devastada, destruída. E então era algo que os produtores temiam, porque dependiam da terra para o sustento de suas famílias. E as consequências que esses gafanhotos deixavam eram desastrosas. Mas hoje a situação não é muito diferente. Eu estava trazendo para as pessoas no lado espiritual, porque essa primeira manifestação, são 4 episódios, níveis de destruição. Começa primeiro com a lagarta chamada cortadora, a lagarta cortadora, que atua exatamente roendo, descascando, cortando as folhas da planta. Ainda pequena, ela se abriga na lavoura e vai cortando o fruto, comendo parte dele, fazendo com que estrague, e o agricultor com isso não colhe o fruto por completo. Mas trazendo no lado espiritual, é o mesmo que a pessoa começar uma coisa e não concluir. Porque cortar é dividir em partes, em 2 ou mais partes. E quantas vezes há pessoas que elas não percebem a manifestação primeira dessa praga, que vai tirando parte do que ela conquistou. Muitas vezes o gasto desnecessário com muitas coisas. A pessoa começa um relacionamento, mas
vive de relacionamento em relacionamento, espiritualmente a fé dela é cortada, a ação da fé fica comprometida. Ela é uma pessoa que já percebeu que ela inicia alguma coisa, um projeto, ela inicia uma sociedade, ela inicia muito até bem, de uma forma entusiasta, uma forma motivadora, e de repente, como um balde de água fria, ela fica no caminho. A gente encontra na Bíblia exemplos de pessoas que atravessaram, cortaram ou tentaram impedir a realização do sonho de várias pessoas. A gente vê o cortador na vida dos irmãos de José, que tentaram impedir que o sonho dele fosse realizado. Primeiro enterrando José, depois vendendo-o como escravo. Mas José, por meio da fé, venceu aquilo que tentava inibir, impedir, cortar, atravessar a realização de um sonho. A gente vê na vida daquela mulher que durante muito tempo passou por vários relacionamentos e só foi liberta desses relacionamentos, a sunamita, quando o Senhor Jesus se manifestou na vida daquela mulher e disse para ela: aquele que beber do que você tem bebido, até aí vai continuar tendo sede, mas aquele que beber da água que eu tenho a lhe dar, nunca mais terá sede. Esses cortadores atuam em vários setores, em vários lugares. Há pessoas que dizem: poxa, bispo, a inveja tirou isso de mim. Eu entrei num concurso, eu passei numa entrevista, comecei até bem. Passado um período depois, eu fui dispensado, eu fui demitido. A pessoa namora, noiva, mas não casa. Ela começa algo e não termina. Ela começa a ler a palavra, ela começa a decidir pela fé e no meio do caminho ela para, ela desiste. Então são coisas que muitas vezes passa desapercebido e a pessoa não procura, de alguma forma, resolver essa questão consigo mesma. Não, eu não aceito isso. Se eu começar algo, eu não vou deixar que nada corte, atravesse, embarrere, atrapalhe o que eu comecei. Porque sempre vai haver oposição. O mal sempre vai se opor. Ele sempre vai usar um elemento, uma situação, ou pessoas, ou coisas, para tentar cortar. A pessoa dá 99 passos, mas não consegue dar o 100º. Entende? A pessoa começa algo e começa bem. De repente ela diz: agora vai. De repente surge algo como um balde de água fria, que ela diz: meu Deus, estava tão bem, a minha saúde estava tão bem. De repente acontece isso. Acontece isso. E o que ganha tão pouco, e boa parte do que ganha é gasto nessas situações intermediárias. Então, ao longo desta semana, eu vou falar mais a respeito dessas manifestações que acarretaram, trouxeram problemas na época para a lavoura, para o plantio naquela época, e hoje não é diferente. O mal não quer ver a pessoa colher o que ela planta. Por isso que a pergunta que eu fiz inicialmente: o que o mal tem tirado? O que você quer que Deus lhe restitua, venha lhe ressarcir, lhe estornar, lhe devolver dias ou anos de trabalho perdidos, mas que podem ser recuperados, porque Deus é Deus de restituição. Essa semana na igreja estou falando sobre restituição. Domingo agora vai ter a Santa Ceia e a restituição da fé, da saúde, a restituição da paz, da restituição da comunhão com Deus, não é verdade? Comunhão com Deus, da paz, da saúde, da felicidade familiar. Você não pode aceitar o mal cortar. Amanhã eu vou falar sobre o migrador. Hoje eu quero me ater ao cortador, essa lagarta que vai roendo, consumindo aquilo que a pessoa, muitas vezes, a energia dela, muitas vezes a paz vai sendo cortada por esse problema. Tem gente que está assim: poxa, graças a Deus eu resolvi essa questão. Mas ela, quando ela pensa que ela está bem numa coisa, daqui a pouco aparece um outro problema, outro setor. Por isso vamos fazer oração agora e aproveitar e dizer que amanhã a gente vai estar no monte orando. Eu vou falar sobre essa segunda, que ele diz: o que um comeu,
o outro aproveitou. Você vê que o mal trabalha de forma organizada. É como uma orquestra, onde cada um tem o objetivo de tocar um determinado instrumento e que não pode desafinar. O mal trabalha assim. Há quem pensa que o mal que o inferno é desajustado, desafinado, desorganizado. Mas veja que quando o mal trabalha, ele trabalha de tal forma que cada um faça bem o seu papel. Entendeu? O que um comeu, o outro não deixou passar em branco. Não, agora sou eu. Então por isso que nós não podemos deixar brecha para o mal. É importante a pessoa ser fiel nos seus dízimos, porque aqueles deram as costas ao Senhor, desobedecendo ao Senhor, indo contra a palavra do Senhor e ficaram à mercê do mal. Então a gente está chamando as pessoas que têm fé para expressar sua fé em Deus. E você que acompanha a mensagem, mesmo que você não esteja aqui conosco, vivendo a fé do dia a dia, faça a prova com Deus. Você que tem disposição, bispo, eu quero ajudar a obra, quero transferir o meu dízimo, nós vamos deixar ali no altar para repreender o devorador, a oferta que nós vamos manifestar a fé para repreender o cortador, destruidor, porque quando eles deram as costas ao Senhor, desobedecendo ao Senhor, a desobediência, conforme diz em Deuteronômio também, acarreta o mal. É como a gente sempre fala, é muito fácil culpar, responsabilizar terceiros pelos insucessos, mas uma das qualidades de uma pessoa vencedora, quando ela galga, ela conquista, alguma coisa sai além ou como ela queria, toda a honra e toda a glória seja para o Senhor Jesus. Mas as coisas, quando não estão de acordo como nós pretendemos, é muito fácil culpar os outros. Assuma a responsabilidade, vá em frente, Deus vai te dar vitória. Mas não fique buscando culpados para os seus insucessos. Assuma a sua fé e entenda que tudo está na dependência da sua fé, no controle das suas mãos. Vamos repreender. Senhor, repreende o cortador, aquele mal que se propaga no sentido espiritual, que vai me agindo na saúde, nas finanças, na fé, no amor, cortando os sentimentos, cortando produtividade, cortando a estrutura humana, física, a fé. Existem pessoas que tinham uma fé inabalável, uma fé, que fazia ela ultrapassar barreiras. A fé dela foi cortada, o amor dela por alguém foi cortado. Ela começou algo de uma forma tão maravilhosa e não concluiu. Então que esse espírito cortador, que fez ela muitas vezes pensar que não ia dar certo em alguma coisa, seja repreendido da sua vida. Se ela tem visto o trabalho dela não ser reconhecido, se ela tem visto o trabalho dela não ser recompensado, se ela tem visto o fruto do trabalho ser prejudicado, repreenda a inveja, porque muitas vezes um cortador é um invejoso, é alguém que se sente incapaz de realizar alguma coisa, mas que não aceita ver que outros sejam progressivos e sejam evoluídos na sua fé, no seu trabalho. Abençoa a todos, dando uma semana abençoada. Abençoe esse copo com água também, em nome de Jesus. Vamos beber com fé. Que Deus abençoe. E se você busca a restituição, deixa aí nos comentários. Ao longo desta semana realizaremos orações e falaremos mais a respeito disso. Mas que não aceite de forma nenhuma você viver sob o jugo, ou seja, abaixo do jugo do mal. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos restituídos, ressarcidos em tudo, em tudo, em tudo. A gente não perder para Deus é uma coisa, mas perder para o mal é inaceitável. Deus abençoe, seja uma própria bênção e tenha uma ótima semana. Deus abençoe, dá licença, um bom dia. Eu vou compartilhar essa mensagem novamente, para aqueles que não puderam ouvir, possam ouvir e ajudar outras pessoas, tá bom? Dá licença, Deus abençoe.